Eu tava gravando os conteúdos pro meu Instagram e aí me veio essa ideia na cabeça em gravar esse conteúdo pra cá. Por quê? Eu sou muito do YouTube e essas perguntas mais intensas, perguntas que vão gerar um pouco que estão gerando, na verdade, na sua cabeça o incômodo, eu acho que essas perguntas a gente joga aqui e elas geram um resultado, sabe, maior. Como uma pessoa que já esteve muito perdida na personagem, não é nem na imagem, tá? É perdida na personagem. Hoje eu vim trazer alguns tópicos, alguns pontos para você identificar e algumas coisas para você fazer para retornar para aquilo que faz mais sentido para você. Porque é muito ruim, gente, ficar perdida na personagem e na imagem. É como se você não se reconhecesse e como se as pessoas também, como se ninguém te enxergasse. Você não faz diferença no ambiente, você não faz diferença no seu trabalho. Aí você sente, consequentemente, a sua autoestima vai ficando mais baixa porque você vai olhando aquilo e falando: ninguém olha pra mim, ninguém me quer, eu não vou arrumar um namorado nunca, os relacionamentos sempre vão, né, avacalhar. E o lance da comparação também, né? A gente acaba se comparando muito com as outras pessoas e não vivendo, às vezes, um momento que é oportuno, né, para a gente fazer uma mudança significativa e positiva para a gente também. Então, eu vou falar alguns tópicos, e aí, se você for se identificando, você não se reconhece nas roupas que usa. Eu falei disso em uns vídeos aí anteriores que eu comecei a gravar, que quando eu estava no meu processo de transformação de imagem e tudo mais, e eu já estou em um novo, tá? Só para falar. Tá uma catarse aqui, uma coisa querendo uma transformação. Obviamente que eu acho que não vai ser tão radical quanto foi a primeira, mas eu sinto essa necessidade de mudança o tempo inteiro. Porque a gente evolui, né? O autoconhecimento vai abrindo a nossa mente de uma forma e aí você vai tirando outras pessoas de dentro de você, é muito louco. Então, quando eu acho que você não se reconhece nas roupas que usa, foi aquele exemplo que eu usei, que eu sou outra pessoa hoje. Então, às vezes a gente passa por alguns processos, alguns acontecimentos na nossa vida, e aí aquela pessoa que antes vestia, por exemplo, no meu caso, se antes eu só usava saia, eu só usava camisa social, eu só usava roupas mais. Hoje se chama moda modesta, né? Mas era uma coisa que depois não foi fazendo sentido. E aí eu me sentia, parecia que aquilo não dizia mais nada sobre mim. Porque eu não frequentava mais a igreja, então não fazia sentido eu andar de saia, né? Porque aquilo também não entrava na minha cabeça. Por que que eu tenho que andar de saia? Isso aqui a gente não está falando sobre religião, mas a gente sabe que algumas igrejas ainda hoje têm essa doutrina, né, de você só pode usar isso ou aquilo. Eu vi esse recentemente, tem uma igreja que é alguma coisa que eles só usam nude, tipo uma paleta de cores. De certa forma, é uma doutrina ali imposta, e aí para você fazer parte do grupo, você tem que usar aquele tipo de cor, né? Então era basicamente isso. Então, como eu não estava mais inserida naquele ambiente, não fazia muito sentido para mim. E eu me sentia realmente muito perdida com a minha imagem. 2, você vive no básico por medo de errar. Então, você já pensou naquela pessoa? Ai, com certeza você deve conhecer alguém. Ai, fulana só usa calça jeans e camiseta branca. Ou fulana só usa regatinha preta e calça skinny e tênis. Essa pessoa muitas vezes tem até vontade de vestir outra coisa, mesmo que ela tenha um estilo mais casual, por exemplo, mesmo que ela seja uma pessoa mais básica, ela vai vestir outra coisa, ela vai experimentar outras cores quando ela tá muito conectada com a imagem, quando ela tá sabendo o que ela realmente, o que ela quer transmitir ali. Quando você vive talvez no básico, é por medo de errar, né? Às vezes, na grande maioria das vezes, é por medo de errar. Mas há pessoas, a gente vê os grandes CEOs aí, a galera os investidores, a galera do investimento, eles usam muito preto. Mas é porque é uma coisa que facilita. E o preto, nesse sentido, é muito elegante. Mas o cara que tá usando, que decide usar essa cor, esses dias eu tava até comentando isso com meu irmão, ele falou, realmente é mais fácil. Mas me dá uma agonia ficar só naquilo todos os dias. Então, às vezes, ele escolhe uma camisa preta, uma blusa preta, uma regata preta. Mas a cor em si, em determinados momentos, ele fica um pouco enjoado.
Então, às vezes, quem não sai desse básico é porque realmente tem medo de errar, sabe? Ah, para não errar, eu vou com isso aqui, que dá certo. Então, isso é um sinal de perdida na personagem, sabe? Você se compara com os outros e se sente inadequada. É muito ruim? É horrível, né? Você, às vezes, está num ambiente, você saber que porque a gente sente quando a gente, às vezes, está num ambiente e não está adequada para o ambiente. Ou você está trabalhando em um lugar que você vê todo mundo vestido de certa forma e você está ali perdidaça, tá? Ou ao contrário, aconteceu comigo. Eu já tinha mudado bastante a minha imagem, só que eu não tinha formação em consultoria. Então eu mudei intuitivamente. E eu trabalhava em uma empresa que precisava usar uniforme. E eu já tinha toda a definição do meu estilo ali, né? O que eu queria. Eu não queria vestir e estar simples o tempo inteiro. Até porque quando eu comecei a me vestir melhor, eu comecei a me destacar melhor no mercado de trabalho. E lá eles usavam uniforme. E eu me sentia muito mal em estar parecida com todo mundo. Nossa, aquilo era um horror pra mim. Então eu sempre tava com um lencinho, com um blazer por cima, né? Às vezes você não pode nem fazer as alterações no uniforme. Mas alguma coisa tinha que estar diferente, sabe? Eu não queria ficar igual a todo mundo. Então meu cabelo tava sempre arrumado, eu tava sempre maquiada. Você se compara com os outros e se sente inadequada. Já reparou que isso acontece com muita frequência, que a gente às vezes tenta copiar a blogueira que é linda e maravilhosa, que tá lá na internet, e a gente tenta copiar essa blogueira e falha miseravelmente, porque ela é ela, você é você, não tem nada a ver, né? Você vê um estilo e tenta fazer, e tenta copiar a referência lá nas redes sociais e, na maioria das vezes, dá errado. Porque você acaba não refletindo aquilo que você é, você está copiando o estilo de outra pessoa. E também tem o lance de você se comparar com os outros, de nunca se sentir pertencente ao lugar também, sabe? Quando você chega num ambiente e fala, putz, eu não tô adequada a isso aqui não é pra mim, entendeu? Isso aqui não é do meu estilo, não é para mim, eu sou muito simples para isso. E quando você tem um estilo bem definido, uma imagem bem definida, isso acaba, vou dizer que esse sentimento acaba, né? Acabou, nossa, não vai acontecer mais, até porque pessoas são diferentes em todos os lugares, mas acaba um pouco minando porque a definição de imagem, de estilo e de quem você é e o que você mostra para as pessoas é muito confortável. Você acaba ficando confortável no seu corpo. Então é como se aquilo o que você estivesse vestindo aqui fora está refletindo o seu interno. E aí, se você não tem problema com nada, você fica de boa nesses ambientes, né? Mas se você tem distorções internas e externas, que acaba externalizando, é mais fácil, é mais comum você ficar chateado nesses lugares. E aí eu separei também o que você pode fazer para dar uma amenizada nessas coisinhas assim, sabe? Então, sobre a primeira pergunta, se você não se reconhece mais nas roupas que você usa, que a pergunta é: quem eu sou hoje? Eu gosto disso, eu como isso, eu não bebo mais isso, eu não visto mais isso, aquela cor não representa mais, e é isso. Abre o seu guarda-roupa, tira as coisas que não fazem mais sentido, tira mesmo. Não fica, por mais que você goste de alguma coisa, por exemplo, às vezes tem uma calça que você gosta, mas aquela calça não faz mais sentido, ela nem serve mais em você, entendeu? Tanto para se você ganhou peso ou perdeu, entende? Então, tira essas coisas, desapega, porque quando você desapega dessas coisas, você abre espaço para novas coisas acontecerem, principalmente para preencher o espaço desse novo lugar, né? Dessa coisa que saiu. A segunda era se você se veste no básico com medo de errar. Começa pelo começo. Então, se você é uma pessoa que não está conseguindo, por exemplo, se você gosta de estampa, mas você não consegue inserir a estampa no seu dia a dia ou no seu estilo porque você acha que aquilo é muito para você, entendeu? Porque como você não tem toda essa limpeza desse processo de autoconhecimento, dessa coisa de minhas roupas vão refletir o que eu sou, às vezes você entende? Você fica travada ali. Você até gosta de uma estampa, você até gosta de uma cor, mas você não consegue usar porque tem toda essa baguncinha interna. Começa aos poucos.
mudando um brinquinho. Ah, eu gosto de cor, mas eu não sei usar na roupa. Põe no brinco, põe no acessório, põe no anel, entende? O último tópico era aquele das comparações, né? Para de copiar. Para de copiar. Use como referência. Então faz uma pastinha lá no Pinterest ou separa as modelos, isso é legal também. Separa as pessoas, as personas do Instagram, das redes sociais, que são mais parecidas com você, entende? São mais parecidas porque as pessoas parecem em aparência. Ah, a cor do cabelo, ela é loira, eu também sou loira, entendeu? Vai fazendo tomando isso como referência, o corpo delas parece bastante com o meu, ela gosta de coisas parecidas com a minha. E aí você começa a tomar como referência, mas aquilo sempre com aquela pergunta: estou tentando ser ela ou estou construindo meu estilo com inspirações de alguém? Entendeu? Com referências de alguém. Isso ajuda muito. Mas eu tenho uma coisa bem legal para dizer para você, que tem uma boa notícia nisso, em estar perdido na imagem. É... Mas eu tenho uma coisa para te falar e que você vai ficar feliz agora, que tem uma coisa bem legal em estar perdida com a própria imagem, que quer dizer que você está em processo de mudança, né? E mudança é sempre bom, por mais que a gente tenha medo dessa mudança, por mais que ela traga desconforto. Estar perdida quer dizer que você está mudando. E aí, a única coisa que a gente pode fazer é ter atitude e abertura para essa mudança chegar e fazer o que tem que fazer. Tá bom? Um beijo. Até a próxima.